E aí pessoal, tudo bem? Uma boa semana de estudos a todos. Vamos começar aí com muita força, porque agora a gente vai entrar num período do pensamento, né, muito fecundo, muito importante. Um período aí fundamental para todo vestibulando, que é esse período da filosofia moderna. A gente está saindo aí desse período da filosofia medieval, também muito rico, muito profundo, dos pensadores gigantes aí. Só que quando a gente chega na filosofia moderna, a gente vai ter uma quantidade de pensadores, de teorias que são muito recorrentes nos vestibulares, que são muito cobradas. Nós temos na filosofia moderna uma radical mudança no modo de pensar. Se na filosofia medieval a gente tem aí um pensamento cultural, político, do conhecimento, a partir de um teocentrismo, baseados em ideias religiosas, a filosofia está como instrumento da teologia, nós vamos ter na modernidade uma virada desse pensamento, porque aí meio que a religião é deixada de lado, meio que esse teocentrismo ele cai, porque o que vai entrar agora é uma filosofia voltada para a razão, na capacidade do próprio homem exercer a sua razão até os seus limites, nessa capacidade de conhecer, nesse desejo de uma expansão da ciência, nessa esperança no conhecimento científico, onde seria esse conhecimento científico que iria meio que levar a sociedade a um progresso, levar ela a se desenvolver e acabar com muitos de seus problemas. Né? E a filosofia ela vai tentar ser tão importante ou ter uma exatidão tão grande ou equivalente com a ciência que está se desenvolvendo nesse período. Né? A gente tem uma antropologia, um antropocentrismo, desculpa, a gente tem um antropocentrismo muito forte. Essa figura do homem vitruviano de Da Vinci, ela não é à toa, ela é a marca desse período. É o homem que está no centro agora. A gente sabe que no ceticismo grego, por exemplo, já se tinha essa ideia do homem como a medida de todas as coisas, só que nunca foi uma ideia que prevaleceu na tradição filosófica. Ela vai ter uma prevalência maior justamente na modernidade. Só que tudo isso acontece não é do nada. Né? As coisas não acontecem assim, havia um tipo de pensamento, as pessoas pensavam de um jeito e de repente virou o século, acabou aquele dia, começou outro, pronto. Novas ideias, novas concepções do mundo. Não. As coisas acontecem nesse movimento constante que é a história. Se a gente vai lá desde Heráclito, Aristóteles, a gente percebe que a realidade ela não é estática. Ela está num constante movimento, num constante devir, né, nessa relação de força, nessa relação de corrupção, mas também de origem de outras coisas. E a história é isso. As coisas acontecem na história. É esse movimento da história que vai proporcionando os novos paradigmas. Né? E aí nós temos inúmeros acontecimentos que vai ser fundamental para surgir essa nova sociedade, esse novo espírito, essa nova concepção de mundo. E aí nós temos o quê? Nós vamos ter aí, nas bases da modernidade, a passagem de um feudalismo para o capitalismo. Né? Então aí a gente tem essa ascensão da burguesia, essa passagem aí de uma manufatura para uma manufatura. Claro que no início da modernidade a gente ainda não vai ter essa revolução industrial, o capitalismo propriamente dito, mas ele já estava se delineando, ele já estava se formando, já tinha uma burguesia forte, né? Já tinha essas ideias de um desenvolvimento forte surgindo aí. Outra coisa que vai ser fundamental, né, é a formação dos estados nacionais.
né? A gente vai ver pensadores muito importantes, os contratualistas, certo? Isso aí na área da política, o Hobbes, o Rousseau, o Locke, né, que são fundamentais aí nessa formação do Estado moderno. É uma nova organização social que está surgindo aí. Nós temos a Reforma Protestante, um cara que vai ter uma sacada muito grande, não sei se vocês já chegaram a estudar isso em sociologia, é o Max Weber. Ele vai associar uma ética protestante ao espírito do capitalismo que está surgindo aí. Ele vai observar, ele vai analisar e vai perceber como o início do protestantismo proporcionou, foi a base para o início do capitalismo, consequentemente também para as ideias que surgem na modernidade, né, no campo aí, sobretudo da religião. Outras coisas muito importantes que aconteceu também, e aí eu acho que é o centro, cara, é o centro desse espírito moderno, é a crença na ciência, é depositar sua ficha, suas esperanças num conhecimento científico. É a ideia de que agora você tem recursos para dominar a natureza e extrair dela conhecimento, e extrair dela sabedorias novas, e extrair dela tecnologia. É um tipo de dominação também que a gente vai ter aí, né, dentro dessa nova expectativa de mundo. Vai surgir aí o positivismo, vocês devem estudar também em sociologia, mas na filosofia também, com Comte e etc. Galileu foi muito importante nesse momento, Montesquieu foi muito importante nesse momento, o Francis Bacon foi muito importante nesse momento, né? E uma outra coisa aí que vai ser fundamental é justamente a invenção da imprensa. Lembra que na Idade Média, nesse período medieval, os livros tinham uma ou duas cópias de cada livro, né? Eram de materiais, não era esse material de papel que a gente tem hoje, de folha, era uma coisa muito diferente e que muito delicada também, e que a igreja guardou, né, sobretudo por ocasião da Revolução, da invasão dos bárbaros, e que ficou durante muito tempo de posse da igreja, né? Na escolástica, então, ela vai ser transferida também, e aí as universidades, as grandes escolas, vai começar também a ter esse domínio cultural a partir dos livros. Só que quando surge a imprensa, vai proporcionar uma circulação maior de informações, de notícia, e até mesmo os livros eles começam a estar na mão do povo, certo? O povo ele vai começar a ficar mais informado e vai ter novas possibilidades também de ser formado. Então, todos esses aspectos, todas essas características, elas vão estar nas bases para o início desse pensamento moderno, certo? Nós temos aí filósofos fundamentais, a gente vai ter aí duas correntes nesse início da modernidade que vão se destacar. Um é o empirismo, a gente pode atrelar esse empirismo também a um certo ceticismo, onde os grandes representantes são o David Hume, o John Locke e o Berkeley. O Hume e o Locke acabam ganhando um destaque maior, e o empirismo, depois nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais nele, é esse conhecimento que vem a partir da experiência. Lembre que Locke, vocês já devem ter visto, não sei, para ele o homem é uma tábula rasa, é uma folha em branco, onde as experiências, a gente nasce sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum, e é a experiência do cotidiano a cada dia que a gente vai começando a preencher esse campo do conhecimento. Para Hume vai chegar a dizer que o conhecimento ele não existe, na verdade, mas aí, a partir da experiência, a gente tem
uma noção de hábito, algo que se repete sempre e a gente formula como um conhecimento, mas que na verdade não é um conhecimento certo. E a gente vai entender melhor isso daqui para frente. Tá dado aí o empirismo, certo? Uma grande corrente que vai surgir na modernidade, mas ainda não é ela que vai prevalecer. Apesar dela ser muito importante nesse período, o que é que vai prevalecer na modernidade? É o racionalismo. O racionalismo vai ser a cara da modernidade. Tanto que Descartes ele é considerado o pai da modernidade, o pensador primeiro aí que vai depositar suas fichas na razão. Não o conhecimento que parte da experiência, mas ele vai dizer que todo conhecimento ele é justamente realizado pelo processo racional, onde a experiência ela não me garante um conhecimento seguro, porque a experiência ela pode falhar. E aí a centralidade na razão vai ser um marco da filosofia cartesiana, mas não só dele. O racionalismo aí tem grandes autores, e como expressão desse racionalismo nós temos o Spinoza, o Baruch de Spinoza, nós temos também o Leibniz, fantástico também, e o início da modernidade vai ser uma grande dualidade entre essas correntes, racionalismo e empirismo, beleza? Nós vamos ter também ideias políticas fervilhando aí, uma nova política que surge, uma nova organização do Estado que surge, e vocês devem conhecer essa figurinha, já em algum momento já devem ter ouvido falar, no Maquiavel, né, e é sua grande obra, né, O Príncipe, e depois nos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Ideias fundamentais aí na modernidade também, no campo da política. Já citei outros nomes aqui, citei o nome de Bacon, de Montesquieu, citei o nome de Galileu, né? Não é exatamente um filósofo, mas vai ser importantíssimo nesse momento. Essa é a base desse primeiro momento da modernidade, tá ok? Posteriormente vão vir caras fundamentais também, porque aí, depois de vir toda essa galera, vai chegar os dois gigantes que sintetizam esse pensamento de todo mundo e vai formular grandes obras que vai envolver ética, teoria do conhecimento, política, muita coisa, que é o Kant e o Hegel, né? Talvez esses dois estão no rol dos top 5 aí da filosofia. E já no final da modernidade, dando nessa transição da modernidade para a contemporaneidade, a gente vai ter dois caras que vai ser fantástico também. E a gente vai, sobretudo a partir dos dois, tentar ver um pouco de filosofia da cultura, que é o Nietzsche e o Karl Marx. Apresentei agora para vocês as principais tradições, os principais pensadores. Vejam que a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para estudar. Todos esses nomes que eu falei aqui são nomes muito cobrados, são temas muito cobrados. E aí, com certeza, vai ser uma experiência muito boa. Bons estudos, certo? A gente está só começando, tem muita coisa aí para a gente trabalhar, vai vir muita ficha aí para a gente responder também. Então, um abraço, qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza, galera? Valeu!